Oi pessoas, meu nome é Amanda, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho da história do grafite. Vai ser um resumo desde a Idade da Pedra até os dias atuais. Eu espero que vocês gostem. Não importa o quão rica ou quão pobre seja uma cidade, a gente sempre vai ver os traços de grafite na cidade. Em algum lugar sempre vai ter alguma coisa. E é tão comum nos dias de hoje que às vezes a gente nem percebe. Voltando para as origens da palavra grafite, elas teriam origem do grego e do italiano. A palavra grega seria grafo, que significa escrever, e a palavra italiana seria graffiare, que significa um arranhão. Mas como é que será que tudo surgiu? Indo para Berlim, a gente tem o parlamento alemão, que também é um símbolo da derrota dos nazistas do século XX. O que acontece? Que dentro do parlamento você encontra uma parede cheia de inscrições e assinaturas de ex-soldados soviéticos. Então, homens e mulheres, eles escreveram em ruínas de prédios, né, com carvão. A maioria das inscrições, elas são feitas de carvão e tudo mais, para deixar a assinatura deles, né, nós estivemos aqui, né, vencemos a guerra, ou coisas do gênero. É uma coisa que é o coração do grafite desde os dias de hoje, aquela necessidade de mostrar que fizemos parte da história. Mas se a gente analisar a história, essa vontade de se expressar, de dizer que nós estivemos aqui, é muito mais antiga. Indo lá para a Idade da Pedra, Olá pessoal, eu sou o professor de arte André Zambaldi e eu vim aqui a convite da Amanda para explicar um pouquinho sobre a arte rupestre. A arte rupestre são aquelas gravuras, pinturas e até esculturas que a gente encontra nas paredes das cavernas onde os homens primitivos se abrigaram há muito tempo atrás. Desde aquela época, eles tinham necessidade de representar aquilo que eles observavam, aquilo que eles vivenciavam, já mostrando que o ser humano ele tem uma essência artística inconsciente. Então ele acabava representando nas paredes aquilo que ele tinha contato. Então nós temos imagens de animais, grupos familiares, tanto de animais como de pessoas. Nós temos exemplos de desenhos que representam o dia a dia dele, que o ser humano antigo, ele basicamente era um caçador. Então ele buscava esse alimento não só para si, mas para todo o seu grupo familiar. Sendo assim, a maior parte das imagens são feitas sobre esse tema, sobrevivência. Então nós temos bastante desenhos de homens das cavernas com arco e flecha, com lanças. E esses desenhos tinham um significado. Acredita-se que eles tinham uma espécie de crença que para ter sucesso na caça, precisariam desenhar esses animais, representar esses animais. Como se aquele desenho fosse representar a alma do animal para que ele tivesse sucesso na caça lá fora. Então esses desenhos, a gente pode encontrar vários diferentes de animais e também acredita-se que ele usava até mesmo esses desenhos como uma espécie de informação, né, um desenho informativo para mostrar para os jovens caçadores aonde eles deveriam atingir no animal, visto que muitas dessas lanças e dessas flechas, quando desenhadas no animal, elas estavam desenhadas em pontos estratégicos, aonde são áreas vitais, onde fazem o animal ter um abate mais rápido e limpo. Com o tempo foi passando, as civilizações elas foram ficando um pouco mais sofisticadas, como o Império Romano. No Império Romano, o grafite não era mais só sobre a existência, né, o fato de eu estou aqui, mas sim para deixar uma marca dizendo de que lado, na verdade, você estava. Você pode ir nas paredes antigamente da cidade de Roma, você encontrava desenhos de gladiadores, espadas, né? E o número de pessoas que o gladiador tinha matado. Muitas vezes esses desenhos, quem fazia, na verdade, eram os fãs, né, dos gladiadores. A gente pode associar hoje em dia como o nosso futebol, né? Como a gente tem os times e tudo mais, os torcedores e aquelas pessoas que realmente, né, torcem pelo seu time. Naquela época as pessoas também gostavam de jogos, então elas também tinham o seu gladiador preferido. Alguns desenhos nas paredes, eles também mostram os conflitos que tinham na sociedade naquela época. Então aquelas rixas que haviam entre as cidades. Então a gente pode ver que o grafite ele pode representar tanto o poder quanto a dificuldade que existiu na sociedade.
Mas indo então para Paris, em 1970, a gente tem um lugar de ideias políticas marcado com violência. Por volta do século XVIII e XIX, Paris estava passando por uma superlotação nos cemitérios. O que aconteceu é que, para combater as epidemias que estavam acontecendo em 1786, eles decidiram transferir os ossos e cadáveres de algumas partes da cidade para as catacumbas, que aí criando assim uma rede de túnel. Nesses túneis já era possível encontrar registros de grafite. Quando eu digo assim registros de grafite, era que seriam nomes ou então datas como 1881, 1841 e frases até como revolução ou morte. Mas saindo do subterrâneo e voltando lá para cima, a gente tem os comunistas que estavam pegando aquelas ideias de escrever na parede e tudo mais e industrializando essas ideias. A litografia permitiu revolucionários em criar mensagens em pedras e imprimir milhões de cópias. Essa foi uma importante ferramenta, né? Mudou totalmente o século XIX. Não só a cultura visual, mas também a cultura das ruas. Do nada, agora era possível criar imagem de alta qualidade e fazer milhões de cópias. E era tão barato que você via realmente milhões dessas imagens espalhadas pela cidade. Em 1817, haviam paredes e paredes que estavam gritando de tantos pôsteres que estavam colados ali nela. Bom, a revolução não foi lá aquelas coisas para os comunistas, né? Eles acabaram falhando em tirar o governo e muitos foram mortos. A chegada ali da litografia, ela mexeu muito, né? Os posters que eram colados e tudo mais, eles eram muito controversos. Então, o governo acabou censurando isso. O grafite passou a ser uma arma muito perigosa. Propaganda. A imagem virou parte do vocabulário de propaganda comercial. As cidades mudaram. Em 1949, uma nova tecnologia surgiu, o spray. O grafite atingiu a expansão urbana da América dos anos 60 e 70, criando um pouco de pânico para os que estavam no poder. Por isso, muitos o consideraram vandalismo. Toda a parte em branco de uma parede mostra que é a parte sobre o controle. Por isso, as autoridades de Nova York estavam obcecadas em acabar com essa explosão de throw-ups e tags que surge assim nos anos 70 e 80 com o nascimento da stencil art, que seria uma técnica de pintura utilizada para aplicar um desenho sobre qualquer superfície com o uso de tinta, sendo aerosol ou não. Foi usado principalmente para fazer declarações políticas e marcar territórios de gangues. E depois ele evoluiu para as técnicas de desenho que a gente conhece hoje em dia. O grafite também é um dos elementos do hip hop, que seria uma forma de se expressar toda a opressão que a humanidade vive, refletindo a realidade ali das ruas ou do próprio indivíduo. Muitas polêmicas, na verdade, elas giram em torno desse tema, né? Muitos levam o grafite como uma arte e outras pessoas levam o grafite como poluição visual ou então até como vandalismo. Mas isso é um tópico para outro vídeo, tá? Grafite, scratching, writing nas paredes é uma forma profundamente humana de arte. Devemos nós julgarmos ou menosprezarmos essas imagens que vemos pela cidade? Será que às vezes não é só falta de olharmos de uma forma diferente a ponto de tentar entender o que as pessoas estão tentando dizer? Bom, vai ficar aí a dúvida, deixa aí nos comentários o que vocês acham, tá, sobre isso. Vou tentar falar um pouquinho mais sobre o grafite nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!